Boa noite, meus irmãos, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa escola bíblica. A gente teve uma pequena interrupção, então vamos começar do começo, né? Como diz. Apresentando os irmãos que estão aqui do meu lado, como sempre, o irmão Marquinhos. Irmão Marquinhos, gostaria de dar uma saudação? A paz dos Senhor, irmãos, a todos que nos ouvem, que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para nós aprendermos da Tua Palavra. É que nós queremos em nome de Jesus. Conosco também o irmão João Antônio. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, paz do Senhor Jesus. Também estou muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também pela vida dos irmãos que está aqui do nosso lado e a cada um que está aí nos assistindo. Amém. Lembrando que fique à vontade para você compartilhar, chamar os seus familiares para assistir com você essa live. E lembrando também que a gente está aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, representada pelo pastor Wagner e sua esposa, a pastora Raquel. Então, assim que tudo isso acabar, as portas estão abertas para você fazer uma visita aqui para nós, bem no centro aqui de Luiz Antônio. Antes de mais nada, eu gostaria de ir a Deus em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Te damos, Senhor, louvores por tudo que tens feito, por tudo que és e pela nossa vida, Senhor, por todos os dias dela, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E também te pedimos coragem, Senhor, diante das situações adversas. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê ânimo para enfrentar qualquer situação debaixo da tua vontade, da tua direção. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Muda o nosso coração, Senhor, sempre para melhor, conforme a sua vontade. Muito obrigado. Nós cremos em Ti. Fica conosco nessa exposição. Amém. Muito bem, chegamos à aula número 5. Já falamos aqui sobre alguns heróis da Bíblia Sagrada, né? Nós começamos com Abraão, passamos ali por José, Moisés, Ruth na aula anterior, e sempre com enfoque. As adversidades trazem oportunidades. As adversidades, elas não são para nos matar, né? Para não deixar a gente morrer na praia, mas para fazer com que o nome de Deus seja exaltado diante de tudo, né? Em todas as circunstâncias e situações. E esse enfoque é justamente pelo momento que a gente está vivendo agora. Então, a aula de hoje, número 5, Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Talvez uma aula que eu acho que você não deve conhecer, eu acho que o pessoal não conhece essa história não, de Davi e Golias. Até as nossas crianças sabem de cor a história de Davi e Golias, porque desde cedo somos encorajados pelo exemplo desse herói da Bíblia Sagrada. Davi era um homem guerreiro, era um homem que tinha uma confiança impensável em Deus, uma confiança que a gente não consegue medir. Isso a gente pode perceber através dos Salmos, o quanto ele confiava em Deus. E hoje a gente vai ver só um evento, só um trecho da vida de Davi, que é quando ele enfrenta um dos homens mais temidos ali do arraial dos filisteus. O nome deste homem era Golias. Diz a história que esse homem era muito forte, muito hábil na guerra e sobretudo alto. Os filisteus tinham alguns homens ali que eram altos, mais altos mesmo. E Golias era um desses homens. E ele desafia o arraial do povo de Israel, chamando algum homem, pelo menos um, para que lutasse com ele. Então a gente vai ver que no decorrer dessa história, as lições que a gente pode aprender dela. No caso, a gente vai ver que mesmo os nossos inimigos sendo gigantes, sendo enormes, diante do nosso Deus, eles se transformam em pó. Foi o que aconteceu com Golias. Os objetivos da lição são ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Segundo objetivo, explicar que os nossos inimigos não são maiores do que Deus. E o terceiro, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Então a gente vai trabalhar sobre cada um desses 3 pontos. Acredito que o Espírito Santo nos ensinará coisas que
coisas eternas, coisas preciosas aqui para nós hoje. Gostaria de ler o texto, no qual nós embasamos a lição. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17. Vou ler a partir do verso 24. Diz assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Essa era a recompensa para quem conseguisse derrotar Golias. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Que aquele homem estava afrontando o povo de Deus. Alguns versículos atrás, vocês podem conferir depois. Quem é este, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Então tinha uma recompensa para quem ferir. Para o verso 32, para não ficar muito extenso. E Davi disse a Saul, que naquele momento era o rei de Israel: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O povo estava temendo as afrontas daquele homem. E Davi disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, eu no caso, irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Na revista passada, no último trimestre, a gente viu no Salmo, sobretudo o Salmo 23, onde ele falou: O Senhor é meu pastor. Então Davi era um exemplo de pastor. Ele enfrentava leão, enfrentava urso, tudo para defender as suas ovelhas. Então ele está contando esse episódio, Ele continua: Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E a história continua. Depois Saul tenta colocar nas vestes pesadas, armadura, capacete, escudo, e Davi não consegue ficar com aquela armadura, e ele tira e fala: Não, eu vou sozinho. Ele escolhe pedras do riacho. Depois os irmãos vão comentar sobre isso aqui também. Ele escolhe pedras, e ali todos conhecem a história. Ele derrota aquele gigante com uma pedra encravada bem na testa. Mas o que a gente já começa a ver toda essa história é a confiança de Davi. Davi, em nenhum momento, ele ficou com medo, ou ele ficou em dúvida: e se eu não vencer? Ele não se preocupou com o que poderiam falar dele caso não vencesse. Não, Davi, ele estava plenamente confiando no Senhor. A sua confiança era ali, nesse caso, inabalável. A sua confiança era total no Senhor. E ele toma essa atitude de ir adiante para lutar contra este filisteu, não por uma causa própria. Ele não queria falar: eu vou me aparecer aqui, vou mostrar que eu consigo. Não, mas ele estava abraçando o povo de Israel. Ele estava indo pelo povo de Israel. Ele diz: Quem é esse incircunciso para enfrentar o Deus vivo, para enfrentar o Israel de Deus? Ou seja, ele não estava fazendo por vanglória ou por conta própria. Ele estava indo para representar, Deus estava sobre ele, acredito. O poder do Espírito Santo estava sobre ele. E Davi ele não tinha nenhum problema. Ele só teria um problema ali se ele tivesse com medo. E Davi não teve medo. Então, nessa situação, a gente já, no primeiro momento, a gente vê a confiança
que Davi tinha em Deus, né? A ousadia, a autoridade que ele tinha em Deus. Isso decorrente de, é claro, né? Experiências com Deus. A gente vê que Davi passou um período, né? Ali apacentando as ovelhas do seu pai, um período de isolamento, ou seja, só ele, Deus. Todos os grandes homens de Deus passam por isso, né? Elias, o próprio Jesus também ficou no deserto. Mas vamos seguir a lição. É uma lição muito rica. A gente vai entrar aqui no tópico 1, mas antes eu gostaria de ler a introdução. A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos neste sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa luta é para que essa fé seja acrescentada em nós, para que essa fé seja aumentada. Gostaria de entrar no tópico 1. Os irmãos querem já fazer algum comentário ou poderiam já entrar no tópico 1? Eu gostaria de fazer um comentário. No versículo 25 fala assim, ó, e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Tem uma diferença muito grande, né? Os homens falar, né, de uma maneira e Davi falar de outra. Davi, ele chamou assim, que ele falou assim, ó, ele não está afrontando nós, ele está afrontando o nosso Deus. A grande diferença, irmãos, é que quando o mal chega à tua porta e você é serva do Senhor, esse mal não está afrontando você, ele está afrontando o Deus a qual você serve. Aí você tem que colocar ele por terra, esse mal. O problema foi o que Davi fez. Os homens, os guerreiros de Saul, via Golias como afrontando eles, mas Davi não. Davi, ele acreditava num Deus e falou, ele está afrontando o meu Deus, o nosso Deus, e isso eu não aceito. Foi a grande vitória dele. Então, se você quer ter vitória, você tem que ter em mente que quando alguém está te afrontando, não está afrontando você, está afrontando o Deus o qual você serve. Amém. É muito interessante, bem observado essa questão. Davi, eu até aprendi com um professor meu uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, não, se falar mal de mim, está falando só mal de mim. Agora, se falar contra a verdade, se falar contra os princípios cristãos, aí eu já entro em debate. Aí eu já me coloco, né? Coloco a minha voz. Ou seja, se está falando de você, não, é uma opinião. Né? Se alguém falar mal de você, é uma opinião que a pessoa tem direito de ter mesmo. Pode estar certa, pode não estar. Se ela estiver certa, né? Aí é nós que temos que mudar. Se ela não estiver errada, não tem problema, porque não vai ser a realidade. Agora, quando alguém afronta a palavra de Deus, quando alguém afronta os princípios que Jesus expôs, aí nós temos que sim defender. Irmão Antônio, gostaria de fazer um comentário quanto ao... Eu comento aqui no tópico 1, crises que surgem como gigantes. Se observarmos o texto que o Wender leu, capítulo 17, ali tem o aparecimento do gigante Golias. Só que no capítulo 16, Davi ele foi ungido. Não é isso? Então, quando Davi estava sendo ungido, o inimigo estava de olho. E quando ele viu que Davi foi ungido, ele falou, eu preciso destruir esse povo de Israel antes de Davi reinar. Então eu preciso enviar uma crise para aquele povo. Qual foi a crise? Um gigante. E o interessante é que essa crise de gigante só aparece quando Deus tem um plano para alguém. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Deus tinha um plano na vida dele de colocar ele rei, o que o diabo faz? Envia um gigante para afrontar o povo. O povo que Davi ia ser rei. E nós todos
Se observarmos essa pandemia aí, é uma crise. O Brasil está parado. Então tudo que é grande, as pessoas entram em desespero. As pessoas ficam com medo. É uma crise. Aonde vai parar isso? Mas mesmo assim, Davi não ficou com medo. Por quê? Em momento algum do texto da Bíblia Sagrada, Davi vai chamar Golias de gigante. Se você ler o texto, ele não vai chamar o gigante. Você é gigante. Não. Entendeu, meu Carlinhos? Eu não estou vendo nenhum gigante na minha frente. Ele falou que ele enfrentou um urso, um leão. Se o urso ficar em pé, já é outro tamanho. Se um leão também ficar em pé, ele já é outro tamanho. Mas Davi, em nenhum momento, ele pronuncia a palavra gigante, maior. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Exatamente. Voltando ao versículo 25, que o irmão Marquinho observou bem. O povo dizia: viste aquele homem que subiu? Ou seja, estavam olhando a aparência daquele homem. Que, então, para ele, na visão deles, era o gigante, né? E Davi, não. Quem é este? Quem é este? Como assim? Seja gigante, tenha 3 ou 4 metros de altura, tenha 5, 6, não importa. Mas quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Uma coisa interessante também, voltando aqui até nos objetivos da lição, então eu quero pautar a exposição aqui nesses 3 objetivos, porque a gente, para conduzir a nossa reflexão exatamente ao período que estamos vivendo, e não só ao período material que estamos vivendo, a pandemia e todas as situações que dela decorrem, mas também a situação espiritual, ao lado espiritual da coisa, A gente vê aqui que fala muito sobre inimigos. Quem são os nossos inimigos? Efésios 6, verso 12, Paulo vai falar que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. Então, a gente tem que deixar claro que os nossos inimigos não são as pessoas, Nós não temos que lutar contra as pessoas, nós temos que lutar contra o mal, Nós fomos colocados neste mundo como luz, não luz própria, Nós somos igual à lua, A lua não tem luz própria, ela recebe, então nós somos a mesma coisa, Recebemos a luz de Deus por graça, Não aportamos, mas recebemos gratuitamente, conforme a medida que Deus quer nos conceder. E os nossos inimigos não são os homens de carne e osso, é o mal em si, Então é muito importante a gente frisar isso. O outro objetivo é mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo, Davi tomou uma atitude ativa, não passiva, ativa diante do inimigo. Em outras palavras, quais são os maiores inimigos do cristão? O mundo, o diabo e a carne. Esses 3 são os maiores inimigos do cristão. A gente pode ver o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele fala que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Aqueles que amam o mundo não podem amar a Deus. Ele mesmo recomenda: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo é um empecilho à nossa caminhada. Então, um inimigo. O segundo inimigo também, o diabo, como a gente já viu aqui em Efésios. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. O terceiro inimigo é a carne. Embora Paulo fala, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas o que ele está querendo dizer? A nossa luta não é contra a matéria humana, não é contra a pessoa. Agora, quando eu falo que o nosso inimigo é a carne, é aquilo que não nos deixa a gente atingir as coisas espirituais. Se você está preso na carne, você está preso nesse mundo material, preocupado com a vida cotidiana, desejando mais as coisas materiais do que as coisas eternas, mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Então esse é um outro inimigo, O próprio Paulo vai falar também
que os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Que o espírito luta contra a carne contra o espírito, para que ambas não façam o que o outro quer. Então, esses são os nossos inimigos hoje, né? A gente tem sim muitas dificuldades, a gente tem muitas adversidades na nossa vida, mas a pior adversidade que um cristão, né? Vamos falar ser humano, não vamos falar cristão, porque a gente já tem esse preparo, né? esse acompanhamento na palavra de Deus. A pior luta que um cristão poderia sofrer é a ausência do Espírito Santo em sua vida. Essa é a pior adversidade. As situações, elas nos colocam para baixo? Podem colocar para baixo, sim. Uma situação financeira, por exemplo, uma perda de emprego, ou a morte de uma pessoa muito próxima, todas são situações que nós nos sentimos, nos afetam, né? São situações que nos afetam. Contudo, a gente não deve esperar que a nossa fé dependa das situações externas. Por exemplo, a gente vê na história da Bíblia mesmo, né, até depois dos mártires, os servos de Cristo que estavam presos, né, que passavam situação de fome, situação de perseguição, e contudo a fé deles estava sobremaneira altíssima, né? Em contrapartida, a gente tem pessoas no mundo também que têm que tem a melhor vida, né, digamos assim, que tem prazeres, que pode usufruir do que a terra tem de melhor para oferecer, mas na verdade não tem uma fé digna, não tem uma fé que alcance a Deus. Então, nós não podemos nos dar ao luxo, né, vamos dizer assim, depender de circunstâncias externas, depender de situações externas para que a nossa fé cresça, né? Algumas situações fazem sim com que a nossa fé cresça, mas nós não precisamos depender de situações externas. A nossa fé deve estar pautada em Cristo, sempre. Vamos continuar aqui. O primeiro tópico também, né? Ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. E aqui vai uma consolação para nós também, né? Deus é um Pai amoroso, né? Ele é uma fonte inesgotável, né? de poder, de amor. Então, a gente tem em mente que seja a situação que for que estamos vivendo, a gente tem um Deus amoroso, todo-poderoso, acima de nós. E eu lembro muito também, trazendo para o lado espiritual, quando Jesus fala em Mateus 6:33, versículo muito conhecido, buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E tem uma frase, agora parafraseando, né, com o que Jesus disse, de um cientista, né, do século XVI, XVII, se eu não me engano, Francis Bacon. Ele dizia assim, o homem, parece que ele até leu esse versículo na Bíblia, né? O homem deve buscar as coisas da mente, as coisas espirituais, ele diz, e as demais serão acrescentadas, ou se elas não forem acrescentadas, a falta delas não aparentará. Ou seja, se você sentir falta daquelas coisas que não foram acrescentadas, na verdade é uma coisa nula, porque você de fato não vai sentir falta. Se você buscar as coisas eternas, as coisas espirituais, o demais vai ser acrescentado. E se não for acrescentado, você não vai sentir falta delas, porque o que é mais precioso, o que é mais sublime, você já está buscando. Então, esse é o nosso foco hoje, a gente buscar as coisas eternas. E a gente vai ver que Davi, ele só pôde vencer aquele gigante porque ele estava totalmente imerso em uma atmosfera espiritual. Ele estava totalmente imerso ali na confiança em Deus, na fé em Deus. Ele não estava preocupado em coisas como a armadura ou o escudo que ele iria usar ou a espada. Ele estava ali imerso na situação e a única coisa que passava pela cabeça dele é que Deus é todo-poderoso e de que ele é o instrumento, né? Ele não estava colocando confiança no instrumento em si, nos seus músculos, na sua força, porque ele não tinha isso. Mas ele colocava
a confiança total em Deus. Então é isso que a gente vai aprender com ele hoje. Tópico 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Ou seja, Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Aqui a gente vê que a fé, essa fé que Davi representou nesse momento, ela não surgiu do nada, né? Davi tinha um histórico de busca, né? De confiança, de intimidade com Deus. E então a gente não pode, diante de uma situação adversa que venha nos ocorrer, a gente não pode de repente achar que a nossa intimidade, né, que com Deus é quase nula, né, em algumas vezes, achar que de repente tudo vai ficar 100%. Não, tudo depende de uma intimidade, de um processo. E Davi passou por esse processo. Tópico 1.3, meu Marquinhos gostaria de ler para a gente ou fazer um comentário? Deus não decepciona o que nele confia. Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas, tenta vestir Davi com sua armadura e seu capacete de bronze. Capacete de bronze, a fim de lhe proteger, porém não obteve sucesso. A história de Davi nos apresenta um cenário de que gigante se levantaria sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos, né? O Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada do que se aproxima dele com fé e recompensa os que buscam. Tem muita gente que procura buscar armadura, né? Coisas que acham que vai prevalecer, né? Diante do gigante, e não é a armadura. A grande armadura do nosso para um vencedor é a fé, né? E a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Davi, ele se vestiu da fé que ele tinha no grande Deus, Criador dos céus e da terra. Foi o que o irmão João disse aí, um urso é maior do que o Golias. Um leão é maior. Golias talvez não teria coragem de enfrentar um urso, e talvez não teria coragem de enfrentar um leão. Ele depositava fé na tua força só. Mas Davi era diferente. Davi, ele enfrentava urso, enfrentava leão, né? E ele enfrentou o incircunciso. Ele não viu o gigante, como meu irmão João salientou ele. Ele falou um circunciso, um afrontador do Deus vivo. E não foi pouco tempo, não, era 40 dias afrontando, e o povo com medo. Mas a fé daquele pequenininho que pegava as ovelhas do pai dele e guardava, falou: eu vou guardar essas ovelhas. Como o irmão João falou, esse povo, eu vou guardar eles também. Vou ser o grande pastor dele, porque Deus me fez isso. Amém. Sobre esse tema aqui, Deus não decepciona os que nele confiam. Eu me lembrei da passagem de Josué e Caleb. Você acha que Moisés não sabia que aquela terra lá, Deus não tinha conversado com ele já? Ele falou assim: eu vou enviar uns espias, mas e aí, hein? Se esses homens morrer lá, será que esse era o pensamento dele? Por que Moisés não pensou dessa forma? Porque Moisés conhecia Deus, tinha intimidade com Deus. Deus falava com Moisés. E olha o que Deus fala no livro de Deuteronômio: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carro, e o povo maior, em número do que o seu, não os terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém. Então veja bem, imaginou se Davi não tivesse intimidade com Deus, não estaria nos caminhos de Deus, a vergonha que ele ia passar, e se ele perdesse por Golias? Imagina o povo tudo comentando depois: nossa, que vergonha, Davi perdeu. Mas não,
Aqui está dizendo, Deus não decepciona os que confiam nele. Então, quando temos intimidade com Deus, estamos com Deus, pode levantar gigante que for, nós vamos estar na frente da linha, pelejando com a confiança em Deus. Josué e Caleb também, na terra de Canaã, os outros 8 lá viram aqueles gigantes e falaram, meu Deus, olha o tamanho daqueles homens. 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha que tamanho que é esse cacho de uva, então? Hein, Marquinhos? Que tamanho que eram os homens que carregavam aquele cacho de uva, então? Mas Josué e Caleb teve outra visão. E larga a mão de gigante, isso aí não é nosso assunto, não. O nosso negócio é a terra. Isso, que é isso? Confiar em Deus. Verdade. Quem tem uma mente, assim, quem tem fé de fato, né, consegue sempre visualizar a situação adiante. Então, no caso de Davi, por exemplo, ele vai e fala assim, o que vai ganhar mesmo o homem que vencer esse gigante? Ele já quer saber o que ele vai ganhar, ele tá ciente, né, daquilo, ele já quer saber. Então, tem um versículo em Tiago aqui, diz assim, ó, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, né, que a todos dá liberalmente, peça porém com fé. Agora que eu quero entrar aqui. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago faz uma forte advertência aqui àqueles que duvidam, né, quando pedem ao Senhor. Tem um outro versículo também que diz assim, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que se aproxime com fé, né? É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe, né? Que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a gente vê que em todos os personagens que a gente leu até agora, né? Abraão, José, Ruth, Moisés, todos eles, cada um com as suas características, né? Davi é o primeiro, talvez o primeiro aqui das nossas histórias, que tem a característica de guerreiro, né? De homem da batalha mesmo. Então, cada um com suas características próprias, né? Só que todos eles com uma característica em comum, a fé. Essa confiança que excede qualquer razão, excede tudo que a gente possa imaginar, excede a lógica, a compreensão, excede tudo, está acima de tudo. É uma outra compreensão da realidade que o ser humano só atinge por graça divina. Então oramos para que Deus nos acrescente a fé. Eu gosto muito de um homem do Novo Testamento, quando Jesus chega para ele, ou ele chega para Jesus e fala assim, eu creio, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu creio, vírgula, ajuda na minha falta de fé. Interessante, né? A pessoa, eu creio, mas ainda preciso, ainda sinto que tenho falta de fé. Preciso crer mais. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, mas eu preciso, acrescenta a minha fé, eu preciso ter a fé, aquela fé firme, né? Aquela fé informe que a gente consegue visualizar o que vem depois, que a gente consegue não deixar dúvida nenhuma, assim como Davi não tinha dúvida nenhuma de que Deus, através dele, venceria aquele gigante. Vamos caminhar aqui que a gente já está passando do tempo. Tópico 2, vencendo o medo paralisante. A gente sabe que diante de uma situação que nos impõe medo, nosso corpo, né, é um fator biológico isso. Nosso corpo tem duas atitudes. Ou nosso corpo é preparado para lutar ou para correr. As duas coisas. Ou a gente foge, sai correndo, ou a gente luta. Nosso corpo é preparado para isso, né? O sangue circula mais rápido, a pupila dilata, enfim, tudo trabalha de acordo para que você faça uma dessas duas tarefas. Ou você lute, ou você corra. Só que tem uma terceira também que aparece uma vez ou outra. Você não luta e você não foge, você fica paralisado. É o tema aqui do tópico 2, vencendo o medo paralisante.
Então existem situações, existem pessoas, talvez, acho que todos nós, acho que já passamos por alguma situação dessa, em que o medo paralisa, o medo nos deixa sem ação, sem atitude. Então é contra esse tipo de medo que a gente tem que lutar. Tá? O medo é um dos piores sentimentos que se a gente tivesse uma categoria aqui dos sentimentos, uma lista, acredito que o medo estaria lá entre os primeiros, porque o medo impede o ser humano de fazer muita coisa. Quando a gente, até lá em Apocalipse, quando a gente lê lá que os tímidos, por exemplo, não herdarão o reino dos céus. O que é timidez? Você tem medo, né, de fazer alguma coisa. Você pensa em fazer o bem, mas você fica tímido, você retrai e prefere não fazer aquilo, porque tem medo da opinião, medo do que vão pensar, medo do que vão falar. Enfim, o medo não deve fazer parte da nosso cotidiano. A palavra de Deus diz que o gigante, ele vinha vindo, e ele tinha o escudeiro na sua frente, mas a palavra de Deus nos ensina que Davi se apressou, ele foi em cima do gigante. Ele foi o que o irmão João disse, ele não via gigante ali, ele via um incircunciso, uma pessoa que não tinha temor a Deus, que não fazia parte do povo de Deus. E aquilo que afronta o povo de Deus, seja lá em qualquer âmbito, seja problema financeiro ou qualquer tipo de problema para o servo de Deus, é coisas que não é do nosso Deus. Ele não temeu. Ele falou, isso aí não tem nada a ver com aquilo que eu creio, com o nosso povo. Isso aí não tem parte do nosso Deus. Não era o que você falou, não era contra a carne, mas o que estava dentro do gigante. O que significava. A gente precisa entender isso. Muitas pessoas afrontam a gente dentro da família. Se você pegar aqui o 28, aqui, do 17, fala assim, e ouvindo Eliabe, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. A cultura daquele povo, do antigo, era o irmão, geralmente os mais novos, respeitar os mais velhos. Mas ele não tinha nada a ver com o irmão dele, o negócio dele era com Deus. O negócio dele falou assim, eu não quero nem saber, eu vou enfrentar esse incircunciso, no nome do Deus dos exércitos. Mas quando Saul falou, vai ganhar isso, vai ganhar, não vai pagar imposto mais, ainda vai ter a filha do rei. Ele falou, bom, o prêmio faz parte, é meu, é eu mesmo, eu sou um abençoado por Deus. É Deus que vai guerrear por mim. Ainda vai me dar isso? A minha família não vai pagar o meu imposto. Vai me dar a princesa para me casar com ela. E vai me encher de riqueza. Pronto. É isso aí mesmo. Então os filhos de Deus têm que ter entendimento disso. Vence o incircunciso, esse gigante. Em nome de Jesus, até as pessoas que estão em volta são abençoadas. Amém. Isso já é assunto aqui para o tópico 2.3. Nas batalhas não percam o foco. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Ou seja, se você vai ficar discutindo opinião, isso aí não cabe a nós. Não cabe a nós ficar julgando muita coisa, porque eu sempre penso assim, Jesus diz para não julgar, não julgueis, à medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Eu estava pensando sobre isso, por que não julgar? Por quê? Porque é comum, natural, nós seres humanos, a gente olha para uma pessoa, e já tenta, como eu posso dizer, colocá-la dentro de uma caixa, A gente faz isso naturalmente, É no nosso instinto. Não dá tempo de conhecer a pessoa, então você olha mais ou menos o jeito que ela fala, o que ela tem, e já tenta colocar a pessoa dentro de uma caixa. Só que na verdade, quando julgamos, é o famoso assim, se fosse eu no seu lugar faria diferente. Bom, mas se você estivesse no lugar dela, você não teria as mesmas experiências. Então você não seria você no lugar dela, seria ela. Então,
a gente não deve entrar nessa questão de julgamento, de se preocupar muito com discussões, né, que não acrescentam nada, porque cada um tem uma experiência de vida, né, que formou tudo que a pessoa é. Cada um de nós, eu tenho minha experiência de vida que formou tudo que eu acredito, né, em graus menores, maiores, tudo que eu tenho de conceito sobre as coisas. O irmão Marquinhos também teve outra experiência de vida, né? A gente não compartilha exatamente a mesma vida, a gente compartilha algumas situações, como essa que a gente está compartilhando aqui, mas o resto, 99% da vida, a gente não tem como saber o porquê, quais as causas, quais as circunstâncias que levaram uma pessoa a dizer aquilo, a pensar aquilo, a agir de certa forma. Então essa é a base, porque Jesus disse: não julgueis. E a gente não deve perder tempo com isso. A gente deve focar a nossa mente naquilo que estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando a vontade de Deus, caminhando para a nossa terra prometida, caminhando para a eternidade. Sabemos que a nossa vida é um sopro, né? Uma folha que era verde e já vai secando e logo cai, né? E o vento leva. Então nossa vida é muito curta e o nosso propósito é esse, caminharmos segundo a vontade de Deus, cada dia aprender mais de Deus e fazer a sua vontade, amar a Ele de todo o nosso coração, buscar isso, né? Nunca atingiremos isso aqui na terra, mas buscar amar a Deus acima de todas as coisas, e aos nossos irmãos, aos nossos próximos, sejam eles quem forem, sem distinção alguma. Muito bem. Irmão João Antônio, algum comentário sobre algum desses tópicos? Pode. Não só do vencendo o medo com o medo paralisante, que eu queria deixar duas coisas aqui para vencer esse medo paralisante. Uma delas é meditar na palavra de Deus. Se você meditar na palavra de Deus, ela vai ser um benefício para o seu lado espiritual. E segundo, é a oração. Se você entrar na oração, você vai vencer esse medo paralisante. Pode entrar no tópico 3. Quer ler aqui? Tem aí. Tópico 3, vencendo o gigante. Quero ler aqui, ó. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Para os gigantes, as doenças, as pandemias, a saúde e desemprego, a solidão e abandono. Aqui vai dizer: perdemos muitas das vezes. Eu me lembrei também do apóstolo Pedro, quando Jesus fala para ele: Pedro, pode vir, anda sobre as águas, vem comigo. Pedro então foi o único que pulou daquele barco ali e começou a andar. E quando ele começou a andar, as ondas começaram a crescer. E quando ele olha para aquela dificuldade, porque ele é algo grande, o que acontece? Pedro começou a afundar. Então aqui está bem claro em dizer: muitas das vezes perdemos, porque olhando para essas coisas. Olha o que Hebreus vai dizer, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Glória a Deus. Olha que ele vai dizer: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui está dizendo assim, ó, suportou a cruz. A cruz era maior ou menor que Jesus? A cruz era maior que Jesus. Então ele suportou aquela cruz, suportou as dores, as dificuldades. Então ele está dizendo aqui: aquele que olhar para Jesus, ou seja, você está olhando para Jesus, para um que venceu as grandes coisas. Então quando olhamos para Jesus, a gente vence o gigante. Amém? A cruz fazia parte do plano de Cristo, né? Fazia parte daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E agora
eu vendo aqui Vencendo Gigantes, né, falando sobre circunstâncias, para nós não focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias, a gente percebe também que em toda a vida de todos, na vida de todos nós, algumas circunstâncias fazem parte, né? Algumas circunstâncias são inerentes, são imanentes à vida de cada um. Tem circunstâncias que a gente cria, né? Eu posso me colocar em alguma circunstância desfavorável ou favorável por uma ação, né, esporádica que eu tive. Só que a maioria das circunstâncias, elas incluem, elas compõem, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas não são algo assim que você pode evitar. Algumas circunstâncias de fato são inevitáveis. E o que a gente pode pensar sobre essas circunstâncias? É que a gente não deve esperar circunstâncias perfeitas para poder agir. Isso aí é uma ilusão, a gente esperar circunstâncias perfeitas. A gente tem que reabsorver essas circunstâncias que são nossas mesmos, que fazem parte já da nossa vida, que compõem a nossa vida. Por exemplo, o lugar onde eu nasci, a família que eu estou, enfim, se você tem dificuldade quanto a isso, a gente tem que reabsorver essas circunstâncias e agir a partir delas, né? Agir a partir do que eu tenho. Tem até uma frase, né? Faça o melhor que puder, com o tempo que tiver disponível, com os recursos que tiver em mãos. É mais ou menos assim que a gente deve agir diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. Não reclamar delas. Eu queria que fosse assim, eu queria ser outra pessoa, eu queria ter nascido em outro lugar. Não. A gente tem que pegar essas circunstâncias e agir a partir delas, não ficar iludidos, né? Como se fosse possível que a vida de uma pessoa tivesse condições, circunstâncias perfeitas a todo momento. Vamos chegando ao fim da nossa lição. O tópico 3.2 diz: Davi venceu, pois teve atitude. A gente já viu a atitude de Davi logo no início, né? Ele não pensava se ele teria apoio do povo, se ele não teria apoio. Com certeza a maioria ali estava falando: não, esse moleque aí deixa pra lá, vai morrer e vai fazer a gente passar vergonha, né? Vai deixar esse moleque lutar não. Provavelmente o pessoal falava isso, só que ele não se preocupou com o que iam dizer, não se preocupou se ia, se não ia. Ele só tinha uma coisa em mente: eu creio em Deus com toda a minha força. Esse homem não está afrontando a mim, então eu não vou lutar para satisfazer o meu nome. Eu não vou lutar para demonstrar que eu, Davi, sei. Não, eu vou lutar porque ele está afrontando o povo de Deus, né? Então essa luta é de Deus, e Deus através de mim vai vencê-lo. Assim que Davi pensava. Então essa é a atitude que nós devemos ter diante do mundo, né? Essa circunstância que eu estou passando particularmente, que você está passando particularmente, a gente deve pensar assim: a circunstância está aí, né? Eu sei que eu tenho um Deus todo poderoso, eu sei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, né? Então essa é a nossa atitude, a nossa mentalidade, deve ser a nossa mentalidade diante das circunstâncias. Gostaria de fazer um comentário para a gente encerrar? Eu gostaria. Quando Samuel olhou para todos os filhos de Jessé, com certeza olhou para Eliabe e falou: olha, está aí o grande rei. Mas Deus falou: não vejo do jeito que você olha, eu vejo por dentro. Tem um lá apacentando as ovelhas, é esse que vai vencer. Por quê? Porque todos eles, que era guerreiro, que tinha sua força, não via Deus, mas Davi via Deus. Foi o que está dizendo aqui o foco da lição. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Isso é muito importante. Já despedindo, eu gostaria que os irmãos tivessem um bom sábado, um final de sábado, um bom domingo, e que a bênção do Senhor estivesse com vocês. E só para terminar, eu gostaria de deixar para os irmãos a verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia.
Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Amém. Só quero agradecer a oportunidade e dizer também, quero citar um versículo aqui que está em Hebreus 13:8, que fala que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo Deus que deu autoridade para Davi enfrentar aquele gigante, o mesmo Deus que deu força para Davi, estava com ele lá, ele está com cada um de nós aqui neste momento. Então, todas as vezes que o gigante levantar nas suas vidas, nas nossas, vai para Deus, que Ele vai ter a solução, vai dar força para você, vai dar um espírito de ousadia para você, igual Paulo fala nas cartas de Timóteo, que Deus não deu espírito de temor, mas sim de ousadia, ou qual? O espírito que Ele deu para Davi. Amém. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram conosco até aqui. Desejo um bom final de sábado, um domingo cheio da graça de Deus, e vamos sempre lembrar, se o gigante não estiver do lado de Deus, ele não é tão poderoso assim, né? Que Deus esteja conosco todos os dias, munindo as nossas vidas das armas celestiais, e que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Fiquem com Deus.